O quinto episódio de Miss Marvel chegou ao Disney Plus e é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de primeiras impressões de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra falar do quinto episódio de Miss Marvel, um episódio aí que dá muito mais pista das origens da Kamala e agora com uma pista visual extremamente interessante em relação à origem dos Inumanos nos quadrinhos. Então, agora meio que a gente já dá pra entender que a Kamala será mantida como uma Inumana, só que com algumas mudanças em relação a como os Inumanos são gerados nas HQs, no próprio Agents of S.H.I.E.L.D. e agora aqui no UCM, né? Algumas pequenas diferenças. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem uma olhadinha nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também avisar que tem spoilers desse quinto episódio. Se você ainda não assistiu, vai ao Disney Plus, assiste e depois volta para esse vídeo, deixa ele aqui no salvo para assistir mais tarde e vem para cá depois ser feliz. Bom, vocês já perceberam que eu tô um pouquinho rouco hoje, né? Mas nada que interfira aqui no vídeo e eu quero começar lembrando de uma coisinha que eu falei no vídeo da semana passada. Mas muito provavelmente era sim a bisavó da Kamala, com uma leve chance de 0,5% de ser a própria Kamala. Pra quem não viu o episódio, exatamente deixei aí 1% de chance que acabou de se concretizando aqui, né? Então a gente vê muito mais da partição, a gente entende muito mais da partição aqui. Eles explicam direitinho que a Inglaterra, ela colonizou a Índia e quando a Índia conseguiu a sua independência, a própria Índia se dividiu aí entre os hindus e os muçulmanos, né? Então o Paquistão ficou ali para os muçulmanos, que é a religião da Kamala, da família dela e tudo mais. Então a gente vê muito bem como foi essa tensão entre o próprio povo da Índia, né? Eles que se dividiram ali. Então dá para entender melhor esse acontecimento histórico e mais uma vez o episódio se destaca por apresentar pra gente uma cultura que a gente não conhecia muito por aqui. Então esse é um ponto extremamente positivo. E isso que eu falei no vídeo anterior aí da Kamala ter relação com a bisavó dela, com o salvamento da avó dela, é uma coisa muito interessante, né? É muito legal de ver como isso funciona. E naquele momento da história ali, haviam 2 braceletes, porque a gente lembra que a Aisha acha um bracelete e fala que precisa de mais um, que falta um, né? Só que naquele momento que a Kamala volta para ajudar a avó dela quando era criancinha, existem 2 braceletes coexistindo. Eu não sei se isso vai ser explorado, até porque a Kamala já voltou pro tempo normal, mas talvez os 2 braceletes sejam só dessa forma, né? Eles não existam realmente 2, existam só quando eles se reencontram aí em tempos da história, porque provavelmente eles também têm essa capacidade de mexer com o tempo. Lugares, reinos que mexem com o tempo no universo Marvel, a gente conhece, né? O reino quântico aí, do Homem-Formiga, e a própria TVA, que tem essa facilidade de entrar e sair em qualquer linha do tempo. O bracelete tem um princípio diferente disso tudo, mas ele ainda tem essa capacidade. Bom, aí a gente vê a Kamala na época da partição, a gente vê o que aconteceu com a Aisha, a gente vê tudo da forma como a família da Kamala conseguiu sair da Índia e ir ao Paquistão no último trem, como a avó dela foi salva, e aí a gente chega no tempo atual de novo, né? Nós voltamos pra cá, e aí tem uma fenda aberta, uma fenda entre a dimensão Nur e a Terra, uma fenda parecida, pra quem assiste Stranger Things, com as brechas do mundo invertido no nosso mundo. E é aí que a coisa fica bastante interessante. Quando tá todo mundo ali baqueado pelo choque de energia que se deu quando a Kamala se protegeu do golpe ali da mãe do Kamran, essa fenda abre e aí os clandestinos eles acham que é um portal para eles voltarem para a dimensão Nur. Só que a gente lembra dos riscos disso acontecer. Se essa brecha realmente vazar, a Terra acaba, aparentemente a Terra acaba, né? Aparentemente porque pode ter um outro desdobramento aí que a gente vai falar mais pra frente. E aí nesse momento os clandestinos desesperados para voltar para casa deles depois de muito tempo aqui na Terra, né? A primeira das clandestinas ela tenta atravessar esse portal e aí foi a hora que eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso mesmo. Ela toca nessa fenda, ela toca nessa energia, o corpo dela é coberto por pedra, né? Então ela como se ela tivesse sido petrificada mesmo, poder da medusa, alguma coisa assim. E aí depois ela quebra e morre. Nas HQs, é assim que funciona a névoa
terrígena, né? Eles têm, isso é mostrado muito em Agents of S.H.I.E.L.D., que são as pedras, né? Tem algumas pedras terrígenas ali, que quando você toca nela, você vira uma pedra. Se você tem gene inumano, você desperta com seus poderes. Se você não tem esse gene inumano, você simplesmente morre. Então, basicamente aqui é a mesma coisa que acontece. Uma das amigas ali da mãe do Kanran, ela toca nisso, ela se torna pedra, mas também com a textura diferente, com as cores ali dos poderes da Kamala, e depois ela acaba morrendo. Por quê? Porque ela não tinha esse gene poderoso. Não é só você ser da dimensão Nur que te dá essa capacidade de poder, e a gente viu isso aqui. Então ela não tinha esse poder, ela entra em Terrigene lá, como se ela estivesse entrando naquela névoa, naquela pedra, né? E aí, se ela tivesse o gene, ela acordaria com poderes, se ela não tivesse, ela morreria, ela morre. E aí depois vai a mãe do Kanran tentar atravessar esse portal, e aí a tensão, a pressão do portal vai aumentando, a gente percebe que ele tá a ponto realmente de vazar e de provavelmente acabar com toda a Terra, né? Esse é o conhecimento que a gente tem dessa situação. E aí nesse momento, né, a Kamala consegue sensibilizar a mãe do Kamran ali, falar do Kamran. Pra mim, eu não entendi muito, tipo, eu achei, de novo, a série tem algumas viradas bruscas aí que meio que me tiram um pouco, mas não é, ai meu Deus, é o fim do mundo, não. A Kamala consegue jogar ali com a emoção da mãe do Kamran e fala, você não precisa ir, você tem o Kamran aqui e tudo mais, a Aisha queria ficar com a família dela e você pode fazer isso, não sei o que. E aí a mãe do Kamran, que tinha largado ele pra lá, completamente fria, decide salvá-lo. E aí eu acho que a mãe do Kamran, ela já tinha ficado um pouco com medo, depois ela viu o que aconteceu com a parceira dela, né? A mina tentou atravessar o portal ali e acabou morrendo. E aí ela se sensibiliza e ela fala, porra, se é pra eu morrer aqui, né, se tem uma chance de eu morrer tentando atravessar esse portal, eu vou fazer isso de uma forma que ajude um pouco o Kamran, né? E aí ela acaba fazendo tudo aquilo e ele, do outro lado do mundo, né? Eles estão no Paquistão, o Kamran tá nos Estados Unidos. Ele tem ali, o olho dele fica parecido com o da Kamala quando ela se energiza, só que de uma cor diferente, acho que o dela é roxo, o dele fica azul, né? E aí a mão dele também pega aquela textura poderosa. Aí, em relação a Kamala, nós temos toda uma situação da mãe dela entendendo os poderes, a felicidade da mãe da Kamala de ver que a avó da Kamala não era louca, né? Porque ela sempre achou, você fica falando essas fantasias, aí todo mundo acha que a gente é maluco, vou sair daqui. Ela cresceu a vida inteira dela nisso, né? E quando ela vê que esses poderes realmente existem, ela fica muito aliviada. É muito legal de ver esse alívio ali, de ver a relação da família. É um momento bem emocionante das três ali, quando as três finalmente se entendem, quando as três finalmente estão na mesma página. E aí esse episódio tem algumas referências também ao uniforme que a Kamala vai usar daqui a pouco mesmo, porque o próximo episódio é o último episódio de Miss Marvel e a gente já viu fotos do set com ela com o uniforme completo que não apareceu ainda e nem foi mencionado, né? Aqui a mãe dela acha o colarzinho da Kamala quebrado, né? Ela fala, nossa, quebrou o colar. E o símbolo do pingente quebrado é exatamente o símbolo que a Miss Marvel usa no seu traje, né? Então aquele símbolo vai se transformar no símbolo da Miss Marvel, que ainda não tem um nome, né? A mãe dela volta e fala, você que é a garota luz lá, porque esse é o nome que ela tá usando. Um outro ponto do uniforme dela é que o Adaga Vermelha dá o lenço que ele usava no rosto pra ela, provavelmente ela vai amarrar na cintura, que também é uma outra marca registrada do traje da Miss Marvel. Agora, passando aqui do Paquistão pros Estados Unidos, a Kamala tá voltando pra lá, nós temos o Kamran indo até o Bruno pedir socorro, e o Bruno, como uma ótima pessoa que ele é, ele ajuda, mesmo não gostando do Kamran, tendo ali os problemas, e aí o Kamran já tenta quebrar o gelo, fazendo algumas brincadeiras ali, aí ele confunde o Nikola Tesla com o carro Tesla, e o Bruno, tipo, porra, não vai dar certo isso aqui, porque não dá, tá ligado? Mas o Bruno ajuda porque ele é uma pessoa muito boa, e o Kamran aparentemente realmente não sabia que o Bruno chamava Bruno, ele chamava Brian, ele chamava o Bruno de Brian, não por maldade, mas porque ele é meio pirado mesmo. E aí ele pede pra ficar lá até a mãe dele voltar pra ajudá-lo, e o Bruno fala que vai ajudar o Kamran a se proteger do Damage Control, só que um drone do Damage Control aparece lá na janela do Circle Key na mesma hora. Quando esse drone é visto pelo Kamran, o Kamran reage sem saber que tem poderes.
Ele tinha acabado de ver a mão dele daquele jeito, só que eu acho que ele não sabia mexer direito. Provavelmente ele não sabia mexer, lidar com esses poderes. Ele ataca no susto, o drone cai, e no que cai, o drone que já estava preparado para atirar no Kangran, atira no Circle Key. E aí destrói e explode todo o bar ali, a loja do Bruno e da família dele. Ele fala que os pais dele não estão lá, mas os avós estão. Tanto que no primeiro episódio a gente vê ele levando comida pra família dele. Ele não mora sozinho. O que deve acontecer provavelmente para esse episódio final? O grande inimigo, já que os clandestinos já foram resolvidos e muito pra mostrar essa origem inumana da Kamala, porque aquilo ali é Terrigene mesmo, tá? Ela é inumana e essa dimensão Nur provavelmente vai acabar em algum momento se abrindo e todos os seres poderosos de lá vão acabar indo pra Lua, que é uma parada que acontece com os inumanos, de uma forma diferente, mas deve acontecer aqui. Então o pessoal deve sair da dimensão Nur, que não deve ser tanta gente assim, e ir morar na Lua, né? Se abrigar ali na Lua, provavelmente, sei lá, a dimensão Nur pode ser destruída e eles sobreviverem e acharem uma casa no nosso universo, e essa casa ser a Lua, né? A gente consegue morar aqui e tudo mais. Então, aquele efeito que matou 2 clandestinas é a mesma névoa terrígena, é basicamente a mesma coisa, com uma pequena mudança de origem, uma pequena mudança visual ali de conceito, mas é o mesmo princípio. Você toca naquilo, se você for inumano, você vai entrar naquele casulo de pedra e vai sair com poderes. Se você não for, você entra no casulo de pedra e morre. Finalizando o episódio já com uns pensamentos aí pro final, né? A Kamala deve chegar, o Bruno deve sofrer um acidente semelhante ao que acontece nas HQs. Nas HQs é em outra circunstância, né? Ele fica muito mal e ele acaba meio que se distanciando um pouco da Kamala e ganhando uma bolsa de estudos em Wakanda, e ele vai pra lá. Aqui provavelmente ele vai aceitar aquela bolsa que ele tinha ganhado no terceiro episódio, né? Que ele recebe a notícia de que ele conseguiu a bolsa. Ele deve ir pra lá estudar um pouquinho mais. E o Kangran, nas HQs ele é vilão. Aqui há uma pequena chance disso acontecer também. Dele descobrir que a mãe dele se sacrificou por ele, dele culpar a Kamala pela morte da mãe e tentar enfrentá-la, mas eu acho difícil. Eu acho que eles vão meio que se ajudar aqui. E aí a gente já vai terminar a série com alguma conexão direta com The Marvels. Ou com a Teyonah Parris, né, que é a Monica Rambeau aparecendo, ou com a própria Brie Larson aí na série. Bom, gente, mais detalhes a gente vai falar pra vocês no podcast Nexus Room e no vídeo da semana que vem, o vídeo do episódio final de Miss Marvel. Acaba no 6º episódio, tá chegando ao fim. Esse episódio aqui foi bem legal pra gente entender mais da trajetória da Aisha e tudo mais, né? E ver muito mesmo essa relação de dimensão Nur aí com os inumanos. É uma parada bem legal, a névoa terrígena tá aqui, não a névoa, né? Mas o Terrigene está aqui. E agora finalmente entrou no universo Marvel. Sabemos um pouquinho mais sobre como pode futuramente chegarem os inumanos ao UCM. Agents of S.H.I.E.L.D. não tem muita relação, tem gente que acha que é canônico, mas não é. Aparentemente é um universo paralelo, um universo alternativo, muito semelhante ao UCM, porque tem o Coulson, tem a Sif, tem a Maria Hill, tem um monte de gente lá. Os acontecimentos são bem semelhantes, mas com a diferença de Terrigene aqui, não é o mesmo universo, tá? Isso fica bem provado. Lá tem uma Terrigene bem tradicional das HQs, e aqui é uma parada bem diferente, visualmente falando. O conceito de uma dimensão paralela, que é a dimensão Nur e tudo mais, muda muita coisa. Então isso meio que indica que Agents of S.H.I.E.L.D. realmente não faz parte do UCM que a gente conhece. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.